Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Hoje é uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a essa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Nessa hora também apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha mãe, da minha irmã, da minha família. Toma minha parentela nas Tuas mãos, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pessoal, a palavra do Senhor está em 2 Crônicas 32. A ameaça de Senaqueribe contra Judá. Vamos lá? Diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, João 3,30, Senhor Deus, que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar de Ti. Porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é. Ah, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado através desse canal, que pessoas venham aprender, Pai, da Tua palavra através desse canal, porque este canal, Senhor, Lamanda Shuri Decanta, que o Senhor entregou nas minhas mãos há 2 anos atrás, Papai, para só ministrar a Tua palavra, para falar da Tua palavra, para falar da Tua grandeza, Senhor. Alamanda Shuri Decanta. Porque é falar da Tua palavra, é falar sobre Jesus, que é a própria palavra. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, somente de Ti, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém? Glória a Deus. Diz assim: ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham encontrar toda essa água? E aí diz assim: depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e reconstruiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora da cidade, reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. E aí, foi o que ele fez. Por quê? Porque a gente vê, né, que depois de tudo que ele fez, né, Ezequias, com toda a fidelidade, né, ali do templo, as festas, a Páscoa, aí vê Senaqueribe querer invadir. Sempre a Síria estava querendo invadir ali, né, Jerusalém. E isso, né, acabou, ele queria mesmo assim, né, Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém. E era algo, né, que ele sempre fazia. E aí, mas a palavra vai dizer, né, que igreja, que quando ele vai, né, aí ele tem essa ideia de fechar, né, as águas, então assim, tipo assim, com sede o soldado não vai conseguir guerrear. E diz assim: e nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu a praça junto à porta da cidade, animando-o com essa palavra, né. Então ele vai reunir, ele reúne o povo, né, e anima o povo já tá enfraquecido, por quê? Porque Senaqueribe vai invadir, a Síria era um grande, opositor contra o povo de Jerusalém, tá? Ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Igreja, essa palavra é muito forte, né? Porque ele sabia que quem estava com ele era quem? Era maior, tá? Era o nosso Deus. E diz aqui, ó: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem desanime. Igreja, eu acho muito linda essa passagem. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então, assim, tipo, com ele tem a força humana, mas o nosso Deus é maior, né? Porque o nosso Deus fez o exército da Síria. Esse Deus é o que vai derrubar. Então, ele tinha certeza que Deus ia vencer essa guerra, porque essa guerra não era algo humano, tá? Era algo, aleluia, que tinha que acontecer, né?
Então foi tremendo. E aí vamos prosseguir. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam visitando Laques, mandou oficiais de Jerusalém com a seguinte mensagem. Ainda era atrevido, né? Mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz, o Senhor é o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganado para deixá-lo morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares. Aí diz assim, ó, no 12. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo, Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar, sobre ele queimar incenso? Adorar somente a Deus, né? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos e todos os povos das outras terras ameaçando, né? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram levar das minhas mãos a terra dele? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então os deuses de vocês, né, poderiam livrar das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-lo ou iludi-lo dessa maneira. Não acredite nele, pois nenhum Deus de qualquer nação... Ô, igreja, olha que ousadia. Não, portanto, não acredite em Ezequias enganar dessa maneira. Não acredite nele, pois nenhum Deus de qualquer nação, reino, jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de você conseguirá livrar das minhas mãos, né? Então, aqui a afronta, né? Afronta da Síria, né? Afronta da Síria. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais o Deus, o Senhor e o seu servo Ezequias. Na igreja, eles estavam numa ousadia tão grande que desafiaram. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Insultando quem? Insultando o Deus de Israel e o desafiando, assim como os deuses dos povos dos outros não livrará o povo deles, as minhas mãos também, o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistar a cidade, tá? Então eles ameaçam ali, gritam, né, na língua do povo para deixar o povo com medo. E referindo-se ao Deus de Jerusalém, como falavam os deuses dos outros povos da terra, que não passam de obras das mãos de homem. Só que eles não estavam falando de um Deus qualquer, ele estava falando do Deus que fez os céus e a terra, amém? Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Senhor. E o Senhor, olha que lindo, igreja. E o Senhor, vamos lá? Por isso, tudo o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes oficiais do acampamento do rei da Síria, de forma que este retirou envergonhado para sua terra. E certo que, ao adentrar o templo do Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Aleluia, glória a Deus. Olha só, igreja. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos dos outros, e cuidou deles em todas as suas fronteiras. Igreja, então Deus mostrou que ele é o Deus verdadeiro, né? Tem gente, igreja, que muitas vezes se fortalece na força do braço, no dinheiro, no que tem, na posição, né? E esquece que nós temos um Deus que tudo vê, que tudo pode. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Então isso é muito interessante, né? Entender que ele, ao obedecer a Deus, Deus o honrou. Amém? O orgulho e a morte de Ezequias. Igreja, é muito interessante, porque, olha só, muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado. Mas ele foi muito respeitado por quê? Porque ele confiou em Deus, igreja. Mas depois ele vai. Meu Deus do céu. E ele é insultado. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos prosseguir. Depois a gente volta nisso. O orgulho e a morte de Ezequias.
Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Igreja, o que que acontece? Quando a palavra vai dizer, né, que sobre ele veio, né, naquele tempo, ó, Ezequias ficou doente, quase morreu, e ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Você lembra qual foi o sinal? O sinal foi que a sombra voltou, né? Como eu posso dizer? A sombra, ela volta. Cadê? Aqui, ó. A sombra, ela voltou, né? Então, este foi um milagre de Deus, né? Para com Ezequias, naquela época, né? A sombra voltou 10 graus, tá? Então, assim, igreja, pensa o tempo voltar 10 graus, é muita coisa, né? Lama da Chori decanta, né? 10 graus. A sombra voltou, isso foi um sinal miraculoso, algo extraordinário. Igual na época de Josué, que o sol, né, parou. Vamos lá. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso. Olha, mas Ezequias tornou-se orgulhoso, igreja. E não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor, né? O orgulho. Por isso veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssima riqueza e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos de todo tipo de objetos de valor, né? Também construiu armazém para estocar trigo, vinho, azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas, construiu cidades e adquiriu muito rebanho, pois Deus lhe dera muita riqueza. Quem dera? Pois Deus lhe dera muita riqueza. A Ezequias. Foi Ezequias quem bloqueou o manancial superior da fonte de Gion, canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido, olha só, ele foi bem sucedido em tudo que propôs fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Igreja, olha só. Igreja é muito forte. Olha só que lindo. No 32, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo, para saber tudo o que havia em seu coração. Vamos lá nos 32. Os demais acontecimentos do rei Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos seus descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestou-lhe homenagem por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Então, igreja, é muito interessante essa fala, né? Não é muito interessante, né? Por quê? Porque, né, aqui o cronista aqui em Crônica, ele tá deixando bem claro, né, que Deus, ele provou, né, permitiu ali para ver onde é que tava o coração dele, tá? Por quê? Para saber que o esforço não era dele, né? Que a guerra que ele ganhou não era dele. Tudo foi dado por Deus. E a igreja comigo e com você também não é diferente. Muitas vezes o Senhor prova para ver se nós estamos na humildade. Igreja, ser humilde não é ser pobre, não é ser sujo. Ser humilde é saber reconhecer aquilo que Deus lhe faz. E quando Deus usa alguém para lhe abençoar, você saber ser humilde, tá? E humildade não é para qualquer um. É poucos, né, que conseguem entender isso. Tem gente que não tem nada, mas é arrogante, é soberbo, é dodói. E Deus não se agrada dessas coisas. Isso chama-se ingratidão. Não sejamos ingratos, né? Sejamos humildes em saber glorificar a Deus por todos os feitos que Ele tem feito na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe e fique na paz.